Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado a ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes, sempre com o olhar da antroposofia de um jeito leve e prático. Nós somos a Débora Garcia e a Carla Latini e aqui queremos acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é criar nossas crianças para que sejam indivíduos livres, felizes e comprometidos com um mundo melhor. Vamos trazer conteúdos a partir da antroposofia para nos ajudar nesse caminho da parentalidade consciente, seus desafios e suas lindas descobertas, sempre com empatia pela verdade de cada um. Antes de começar esse episódio, a gente queria trazer um recado e fazer um pedido para vocês que nos ouvem aqui no Mercúrio. Se você acredita que o Mercúrio ajuda pessoas a levarem uma vida com mais consciência individual e coletiva, e isso traz benefícios para todos, nos ajude a manter o projeto no ar. A gente produz os episódios com muito carinho e empenho e queremos cada vez mais trazer conteúdos relevantes para todo mundo. Com seu apoio, a gente consegue viabilizar mais episódios, pagar custos operacionais de gravação, edição, hospedagem, design, enfim, tudo que está envolvido na produção de um podcast. Você pode fazer isso através do nosso site, ali na página Como Apoiar, ou direto na nossa página do Catarse, que é uma plataforma de crowdfunding. Você acessa em www.catarse.me/mercurio_antroposofia e escolhe a opção de doação mensal. Você pode optar por um valor mínimo ou então por um valor um pouco maior e aí você recebe a cada episódio um material de aprofundamento e exercícios dentro daquele tema. Então é isso, ajude a gente a seguir com o Mercúrio no ar para podermos cada vez mais levar a antroposofia para mais pessoas. Na temporada passada, a gente fez um episódio com a Rosemary Laviano sobre o primeiro setênio, ou seja, os 7 primeiros anos das crianças. E foi um episódio muito especial, que ela trouxe um olhar das 7 leis da infância e falou lindamente sobre o que realmente importa nessa fase da vida das crianças. Hoje, a gente vai seguir um pouco adiante e falar sobre o segundo setênio, ou seja, dos 7 aos 14 anos de idade. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe a Carla Neves, que é mãe de 4 filhos e avó de 2 netos. Ela é arquiteta de formação, tem mestrado em pedagogia, estudos em ciências e matemática, é professora na escola Rudolf Steiner, aqui em São Paulo, há quase 12 anos, e também atua na faculdade Rudolf Steiner dando aulas. Além disso, ela atua na formação e orientação de professores Waldorf em vários lugares e participa do grupo de ciências, um grupo de professores Waldorf de ensino fundamental e médio que estuda metodologias e conceitos voltados para o ensino do 6º ao 12º ano nas escolas Waldorf. Carla, para a gente é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, super obrigada por disponibilizar seu tempo para fazer essa gravação aqui com a gente. A gente hoje está à distância, né? Porque a gente está gravando no meio da quarentena, então pode ser que o áudio tenha alguma questão, mas a gente achou importante dar seguimento às nossas gravações, principalmente nesse momento que a gente está passando, que acho que é um conteúdo bacana para a gente trazer sempre para os nossos ouvintes. Então, super obrigada pela sua disponibilidade, Carla. Eu que agradeço o convite. De fato, eu acho que é um momento que falar um pouquinho sobre essa faixa etária, sobre esse período da biografia humana, no meio da quarentena, pode ajudar muita gente que está às voltas agora em casa com seus filhos. E os filhos do primeiro setênio dão um certo trabalho, sempre, mas do segundo setênio, precisando ficar trancados dentro de casa, né, modo de dizer, dá mais trabalho ainda. Então, talvez a gente consiga trazer alguns pontos, espero eu, inspiradores para as famílias. Carla, obrigada. Você, como professora Waldorf há 30 anos, né, tem uma experiência aí, vamos dizer, bem importante, que acho que pode dividir um monte de coisa com a gente e com outros pais e mães que vão ouvir a gente. Como a Carla falou, no episódio do primeiro setênio, né, para quem não ouviu ainda, tá lá o nosso episódio Bem-vindo à Terra, e lá a gente falou sobre o primeiro setênio, e lá a gente fala sobre aquela máxima do primeiro setênio, né? De que o mundo é bom. Agora, a gente queria falar um pouco sobre qual é a máxima desse segundo setênio, para a gente começar esse nosso papo. Então, a máxima diz que o mundo é belo. O que significa isso e como é que isso se dá na prática? O mundo é belo. O mundo é belo sempre. O mundo, ele está aí para nós aprendermos
a nos deleitar com ele. O segundo setênio é o momento em que isso principia de uma maneira mais explícita, digamos assim. Ou é o momento, poderíamos dizer, em que a atividade e a atitude do adulto diante das crianças deveria ser sempre essa, de promover e trazer para as crianças o belo que existe no mundo. Isso pode parecer paradoxal, porque de fato a gente olha para o mundo e a gente vê tantas coisas que nos chocam, que nos fazem tremer nas bases e que nos fazem duvidar se o projeto humano é algo de fato viável, mas se trata de um trabalho de autoeducação, conseguir olhar para o mundo e ver que em cada elemento do mundo, sim, é possível olhar e encontrar o belo ali. Essa seria, então, a máxima do segundo setênio, como você disse, né, Débora? Do primeiro setênio, o mundo é bom. No segundo setênio, o mundo é belo. E no terceiro setênio, que certamente vocês vão também abordar, o mundo é verdadeiro. E eu cheguei à conclusão, depois de muitos anos de caminhar, pesquisando, refletindo, meditando sobre todo esse conteúdo da pedagogia Waldorf, esse presente incrível que o Rudolf Steiner trouxe como ferramenta, né, para nós podermos atuar na educação. E eu cheguei à conclusão de que a gente pode olhar para essas três máximas, como você disse, a partir de 3 perguntas que vivem nas crianças de cada setênio. A criança do primeiro setênio, a pergunta dela é meio assim: como viver no mundo? E ela precisa aprender, olhando para o adulto, e pela imitação que a Rosemary falou, certamente, ela precisa aprender como que é viver no mundo. Como que ela se movimenta, como que ela se coloca de pé, como que ela se expressa, como que ela fala, e como que ela organiza a interioridade dela, como que ela organiza os seus pensamentos. Tem um livro do Rudolf Steiner, pequenininho, que chama Andar, Falar, Pensar, que vale muito a pena ser conhecido. Então, como é estar no mundo? É essa pergunta da criança pequena, do primeiro setênio. Estar no mundo é bom. É bom poder andar, se locomover no mundo. É bom poder andar e se locomover espacialmente, mas também socialmente. E para isso a gente fala. O falar é um mover-se no espaço social. E é bom também andar dentro do espaço interior. E esse é o espaço do pensar. E o mundo é bom. No segundo setênio, a pergunta é: vale a pena estar no mundo? Né? Essa pergunta eu acho que cutuca qualquer ser humano em vários momentos da sua vida adulta também. E a resposta que vem através da atuação do adulto com as crianças é: sim, vale a pena estar no mundo porque o mundo é belo. E aí a questão da estética no modo mais elevado que essa palavra tem. Vale a pena estar no mundo porque o mundo é belo. E se nós olhamos, por exemplo, para a destruição da Amazônia, como é que a gente vai falar que o mundo é belo olhando para algo assim? A gente pode, porque tudo que se coloca no mundo é um tema de aprendizado. A gente pode olhar para essa destruição da Amazônia e conversar com as crianças sobre pessoas que olharam para isso e que fizeram a partir da sua força de viver, da sua força de lutar por aquilo que elas acreditam, fizeram coisas belíssimas. A gente pode contar de uma maneira adequada a biografia do Chico Mendes, por exemplo, que é um exemplo belo de como uma pessoa, um ser humano, lidou com uma situação que se nos apresenta adversa, sabe? Então, dessa maneira, a nossa tarefa enquanto educadores, sejamos professores, mães, pais, tios, avós, vizinhos, qualquer pessoa diante de uma criança é um educador. A criança observa o mundo como um todo. Ela não fala: esse eu vou observar porque é professor, esse eu não vou observar porque é a única vez que eu vou cruzar com ele na vida. Qualquer pessoa pode assumir essa tarefa de apresentar a beleza que existe no mundo. E lá no terceiro setênio, para mim,
a pergunta que o jovem vai fazer é: o mundo me quer? E essa pergunta também ecoa em nossos corações o resto da vida. O mundo me quer? Sim, o mundo é verdadeiro, o mundo é coerente. O mundo tem espaço para todos que nele querem estar. Então, o mundo lhe quer se você se dispõe a estar no mundo. Então, esse percurso dessas perguntas, o Steiner ele vai falar que sempre vive na criança perguntas, sempre vivem perguntas latentes, e que a nossa tarefa enquanto adultos, enquanto educadores, é conseguir chegar a essas perguntas que elas não sabem expressar. Elas não têm consciência dessas perguntas, mas elas vivem lá. E conseguindo nos aproximar dessas perguntas, a gente consegue, elas nos mostram, na verdade, o que a gente precisa fazer para poder ajudá-las a conduzi-las no caminho de autoeducação que elas precisam fazer. Uma coisa que o Steiner fala também que é incrível, toda educação é autoeducação. E sempre que eu penso nisso, eu lembro também do Paulo Freire falando: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, todos nos educamos em comunhão. E o Roberto Crema, que é um psicólogo transpessoal, ele fala: nós nos educamos no encontro. E é muito lindo pensar em tudo isso que você falou, né? Você trouxe esse panorama tão bonito e parece, né, quando a gente olha por esse lado, fica um caminho tão confortável de se fazer, né? Que você pensa que a criança... Me veio a imagem da criança realmente crescendo e passando por todos esses setênios, assim, e fazendo essa caminhada, buscando essas respostas e um pouco o nosso papel, confesso que até me arrepiei, assim, e me deu por outro lado, me deu uma certa tranquilidade de falar, tá tudo muito bem elaborado, assim, a gente tem que estar atento ao que a criança tá trazendo, né, pra gente, essas perguntas, e às vezes é isso, às vezes a gente se perde no dia a dia, mas se a gente para e vê aqueles olhinhos, assim, brilhando, de realmente buscando as respostas e tal, a gente tem que realmente voltar para a nossa inteireza, né, e lembrar que nós somos realmente os educadores de todas as crianças, não é à toa que a gente fala que né, que a gente precisa de uma vila inteira mesmo para criar uma criança. Foi bem linda essa introdução. E isso é incrível porque toda criança é um mensageiro de Deus. Também é o Steiner que fala. Quem tem filhos, e eu vou dizer para vocês que ainda não chegaram lá, quem tem netos, quando a gente vê as crianças e escuta as crianças, né? Precisa ter ouvidos para ver e ouvidos para ouvir e olhos para ver. A gente aprende muito. A gente aprende o tempo todo, né? Elas estão o tempo inteiro, se a gente de fato se disponibiliza para olhá-las e escutá-las, no que está por detrás, né? Não é na fala cotidiana, mas o que está por trás daquilo, elas mostram para a gente o tempo inteiro o que a gente precisa fazer. E isso que eu disse agora é bem diferente de ficar seguindo aquilo que elas da boca para fora falam. Uhum. Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar disso um pouquinho mais aprofundadamente, porque um dos grandes problemas, uma das grandes questões que eu vejo no mundo agora é um exacerbar da literalidade do que nós vemos nas crianças. E se a gente segue literalmente aquilo que se apresenta externamente, a gente acaba cometendo erros muito grandes. A criança, ela precisa de escuta, ela precisa, ao mesmo tempo, de um abraço muito especial, que na verdade ela espera por ele, ela tem essa expectativa até a adolescência, se não mais para frente ainda, de que esse abraço caloroso aconteça. E um dos nomes que esse abraço caloroso recebe é limite. E limite é algo que as crianças, se não têm, elas depois vão ser adolescentes e adultos meio perdidos, meio sem referência na vida. E muitas vezes os pais acham que colocar limites é ruim, né?
E não, muitas vezes a gente está colocando limite da forma correta, né, no que aquela criança precisa naquele momento. Na verdade, a gente está dando mais liberdade para aquela criança, né, para ela conseguir se desenvolver, mas tendo esse entorno, né, esse aconchego até de certa forma. Exatamente. Aí ela tem referência. E ela é uma recém-chegada, ela precisa de referências. E o mais incrível de tudo isso, que é lindo e é apavorante ao mesmo tempo, é que a referência somos nós. E o incrível é, essa criança nos escolheu para ser essa referência. E o apavorante é quando a gente pensa, nossa, mas quem sou eu? A resposta para essa pergunta, quem sou eu para ser essa referência? Essa criança te escolheu. Com todas as questões que você tem, com todos os defeitos, todos os limites que você tem, mas foi um acordo. E ao mesmo tempo que ela te escolheu, aí vem um dado importante que hoje a gente precisa reconhecer e pegar na mão. No momento em que ela nos escolheu, nós aceitamos a escolha. E quando a gente aceita a escolha, como diz lá o Pequeno Príncipe, a raposa fala para o Pequeno Príncipe, a gente se torna eternamente responsável. Ou seja, precisamos exercitar e cultivar a nossa habilidade de responder. Acho que essa colocação é perfeita, assim, porque é bem o que a gente tem como foco aqui no Mercúrio, é exatamente isso, como que a gente olha para os nossos processos como educadores, pais e mães, enfim, e a gente vai se trabalhando justamente para a gente poder cada vez mais estar, acho que pronto a gente nunca vai estar, mas a gente está em pleno funcionamento ali, com os motorzinhos funcionando, para a gente poder ser um exemplo, para a gente poder agir da forma que essas crianças querem, né? Da forma que elas precisam. E acho que as respostas das 3 perguntas, né, dos primeiros setênios, a resposta já é a dica perfeita de como a gente tem que agir. Não que isso seja fácil, muitas vezes é super desafiador, mas a resposta, ela tá ali de certa forma, né? É só a gente se centrar e conseguir entrar nesse processo de autoeducação e seguir nossos processos ali. A humanidade é uma grande comunidade de aprendizagem, né, Carla? E nesse sentido, esse desafio, né, que você colocou, o ser humano ele só aprende por meio do desafio. Ele só dá um passo para frente quando o desafio convida. E se a gente aceita o desafio, a gente se interessa por ele, essa é outra palavra muito importante, interesse. A gente tem que desenvolver a capacidade de se interessar pelo mundo, de se interessar pelo outro, de se interessar pelo momento. É o interesse que é essa chama que nos impulsiona para que a gente, de fato, se entusiasme com alguma coisa. Essa palavra entusiasmo é outra palavra maravilhosa. Ela fala preenchido de Deus, né? Insuflado de Deus. Então, a gente se entusiasma e aí a gente atua. Então, o desafio ele é o convite para que a gente se interesse, se entusiasme e, de fato, sejamos seres humanos na acepção mais completa da palavra, que são seres que atuam no mundo com consciência, a partir da consciência. Isso também é algo importante. Atuação no mundo que tenha sentido. E isso demanda consciência. Talvez, Carla, algo que, nessa linha, né, do que eu vinha dizendo, pode ser interessante de trazer como um elemento de reflexão, é muito comum as pessoas em geral, e quem já tem algum contato com a antroposofia, fazerem a seguinte colocação. As crianças escolheram nascer no momento atual. Então, elas precisam lidar com o que o momento atual oferece. Então, por que não trazer as crianças para trabalho com as mídias digitais, por exemplo? Eu aprendi a trazer uma pergunta também, quando essa colocação é feita dessa forma. Sim, as crianças escolheram estar no mundo atual, mas acontece que nós escolhemos também. E, além disso, nós nos responsabilizamos, né? Fizemos esse pacto, esse contrato espiritual, quando as crianças nos demandaram se nós aceitaríamos ser seus pais e mães e educadores.
Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que é ser um adulto no século XXI? Sabe? Lá no início do século XX, por exemplo, na pandemia de um século atrás, a ocupação dos pais, né, das mães naquela época era: não coloca, não bebe no mesmo copo que outra pessoa bebeu, pode conter alguma doença, né? Agasalha o menino para ele não sentir frio, né? Dá banho, alimenta direito, essas preocupações, né? Que hoje, com as penicilinas da vida e tudo mais, beber no copo de outro, né? Até dar um beijo na boca de uma criança, hoje se considera algo normal. Mas esses eram os desafios daquela época. Todas essas questões que havia naquela época, os pais precisavam dar conta delas, precisavam responder a isso. E faziam o seu papel, nem tão conscientemente assim, de proteger as crianças do que era necessário que elas fossem protegidas. E hoje, do que a gente precisa proteger as crianças, sabe? Isso é algo também para se pensar. A que nós expomos as crianças hoje? O que nós apresentamos para as crianças hoje como saudável, como salutogênico? Eu acho que isso vem na mesma linha do que a gente estava conversando antes. E você falando isso, para mim me veio uma reflexão, juntando a máxima desse setênio, né, que o mundo é belo. Eu acho que não é no sentido de esconder que existe uma tecnologia e que isso não faz parte do mundo. Pelo contrário, porque isso sim faz parte do mundo. Eles escolheram sim viver nesse momento que isso está presente. Então é como transformar isso em algo belo, em algo que nos ajude nos processos e não que nos torne reféns disso tudo, né, que a gente está passando. E aí eu acho que o adulto tem que ter um policiamento muito, muito, muito grande com relação a isso, porque muitas vezes a gente já está completamente embebido nessa tecnologia e nem percebe, e a criança percebe tudo e mais um pouco. Então, eu acho que dá pra gente juntar um pouco dessas duas coisas, né? Sim, o mundo é belo, mas o mundo continua sendo bom. Isso vem do primeiro setênio e segue adiante. Transformar em belo é algo que também a gente precisa estar bem atento ao significado. Transformar em belo não é aceitar e ficar vendo o que é bonitinho naquilo. Mas o que eu falei dessa tarefa nossa de seguir protegendo as crianças e apresentando a elas aquilo que a gente vê que, ok, agora é saudável, esse é o grande desafio. Né? Hoje todos nós somos muito criativos, a gente está numa época da humanidade em que a criatividade autônoma se coloca quase que como uma novidade. Todo mundo hoje tem a sua opinião, tem a sua maneira de ver o mundo individual. Isso é maravilhoso por um lado e é um grande desafio social por outro. Então, por exemplo, para uma criança de primeiro setênio apresentar algo que é bonitinho numa tela é algo extremamente nocivo. E as pessoas precisam estudar, se preparar, conhecer, para saber quando que é o momento adequado para cada coisa. A analogia que eu faço, meio exagerada para isso, mas que eu acho que todo mundo entende, é você pensar se você acha assim, feijoada uma delícia, nossa, é tão gostoso e tem tantos, né, tem proteína, tem tantos, né, tem carboidratos saudáveis, tem tanta coisa boa ali, por que eu não posso dar uma feijoada para o meu filho que tem 2 meses de idade? Simplesmente porque o organismo dele não está preparado para isso. Simples assim. Simples assim. Então, esse olhar é preciso. Não adianta você pegar e amassar com garfo a feijoada, né? Porque aí ele vai conseguir, né? Ele ainda não tem dentinhos para comer. Não adianta você, sei lá, botar um sabor leite da mamãe. Não adianta. Ainda não é o momento adequado. Vai ser nocivo. Vai ser insalubre. Né? Vai provocar uma reação ruim no organismo dessa criança. E a palavra interessante aí também eu acho que é o ainda, né, também. Porque às vezes fica essa visão de que, não, então isso quer dizer que nunca isso vai ser apresentado, que então a criança vai ficar alienada, numa bolha, né? Não, mas é uma questão do ainda, talvez ainda não chegou esse momento, pode chegar esse momento, né, conforme a gente vai observando o desenvolvimento da criança, mas sem nunca tirar a nossa responsabilidade de
do que a gente apresenta, né? Eu acho que isso vale para tanta coisa, até mesmo para, por exemplo, comida, né? Ah, mas o meu filho só come tal coisa. Bom, mas em que momento isso foi apresentado para ele, né? Se de repente isso nem deveria estar ali como uma opção. Então aí, é claro, a gente também tem que ter a gente tem que voltar para a nossa responsabilidade mesmo de, bom, mas eu apresentei isso para o meu filho, então agora a gente vai ter que fazer o caminho de volta juntos, sei lá, né? Se a gente pudesse colocar assim. Porque geralmente a questão que se nos coloca é sair da zona de conforto. E se eu penso fazer o caminho junto, quando essa criança ainda confia que é você, mãe, pai, educador, que está fazendo as escolhas por ela, falo de fazer o caminho junto, eu não estou delegando um pouco da minha responsabilidade para uma criança que ainda não está pronta para responder, e ela confia em você que você responda e faça as escolhas por ela, sabe? Sim. Então, esse fazer juntos, cada um, não é uma relação simétrica, é uma relação absolutamente assimétrica. Sim. Alguém tem expectativa e alguém assumiu a responsabilidade de responder. E isso tem que ser assumido. Mas, geralmente, demanda sair da zona de conforto. E aí, para o mundo de hoje, isso de fato não é nada fácil. Eu acho que é uma relação assimétrica que você falou, mas sem deixar de ouvir e ver aquela criança que está na nossa frente. Então, acho que a simetria dessa relação se dá nisso, mas a responsabilidade, sem dúvida, é do adulto. Um dia desses eu ouvi uma mãe aqui perto de onde eu moro falando, ai, meu filho, ele só come um determinado iogurte lá. E aí ele tenta almoçar, eu tento dar almoço e tal, e no final das contas ele só pede aquilo. Tá bom, mas foi ele que comprou e deixou na sua geladeira? Não. Quem comprou e deixou na sua geladeira foi você. Então, assim, a responsabilidade é sua. E aí, diante das escolhas ali que ele tá tendo, das opções que ele tá tendo, a escolha dele é pro mais gostoso, pro mais docinho, porque é mais fácil de engolir, mas porque você, como adulto, colocou aquilo dentro da sua casa, né? E colocou aquilo dentro da sua geladeira. Você está falando de escolhas, também tem um outro exemplo que eu ouvi recentemente, também foi um pai de um menino de segundo setênio que justamente trouxe assim para a criança, ai filho, você quer ir passear, sei lá, não sei onde, no parque ou quer ir no zoológico, sei lá. E aí a criança sabiamente respondeu, pai, não sou eu que tenho que decidir isso, tipo, sei lá. Esse é problema seu, sabe? Então é um pouco isso, né? Do tipo, não me faça tomar as decisões as quais você está preparado para tomar, não eu. Sim, hoje, de fato, algumas crianças colocam isso para os pais de vez em quando, né? Olha os tais dos recados de Deus aí. Sim. Né? Adultos, assumam seus papéis, né? É meio por aí. Eu fiquei pensando também, capaz da Rose já ter falado sobre isso, quando a gente olha para essas máximas, né? O mundo é bom, o mundo é belo e o mundo é verdadeiro, a gente pode entrar também num campo de estudo da antroposofia, que é esse olhar para a constituição humana. Então, quando a criança nasce e entra no que a gente chama de primeiro setênio, para poder compreender mais didaticamente, ela nasce parcialmente, digamos assim. O que, de fato, é um nascimento, para a gente poder entender bem o que essa palavra quer dizer nesse contexto, né, do estudo antroposófico, um nascimento é um liberar, é um independizar. Então, no parto, a criança independiza, ela separa o corpo físico dela. O corpo físico dela nasce. E agora ela vai ter um período de 7 anos para poder, interagindo com o mundo por meio de movimento, por meio de toda a sua capacidade sensorial, interagindo com o mundo, ela vai conhecer essa ferramenta que ela agora tem disponível, que é o corpo físico, e ela vai aos pouquinhos se movimentando, ela vai daqui a pouco começar a pegar objetos, vai rastejar, vai engatinhar, vai se colocar de pé, vai andar daquele jeito todo, parecendo um patinho meio desequilibrado, né? E daqui a pouco ela está pulando, ela está correndo, ela está subindo numa árvore, ela está se deliciando com as possibilidades que ela descobriu a partir da experiência própria daquela ferramenta que ela teve disponível a partir do momento do parto.
O que o adulto faz enquanto isso? Ele oportuniza para ela um ambiente saudável, aonde ela possa justamente conhecer essa ferramenta. E esse ambiente saudável não é só o ambiente externo, um ambiente onde ela possa pular, correr, virar uma cambalhota. Esse ambiente é interno também. E esse ambiente interno tem a ver com a alimentação, tem a ver com o sono, tem a ver com os ritmos da vida. Tudo isso é ambiente para que a criança possa conhecer da maneira mais abrangente possível, mais completa e integral possível, essa ferramenta que ela teve disponível quando ela nasceu. Quando chega ali por volta dos 7 anos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, que é o que a gente chama de começo do segundo setênio, acontece um segundo parto, um segundo nascimento. É uma segunda parte da constituição humana que se independiza da mãe, assim como o corpo físico se independizou do corpo físico da mãe no nascimento, no parto. E esse segundo corpo, como nós chamamos nos estudos antroposóficos, ele se chama corpo vital, corpo etérico. É o corpo dos fluxos que a vida tem. E esses fluxos vitais, eles são justamente o nascimento, o crescimento, a nutrição, o aquecimento, né? É um campo de estudo muito rico, muito interessante na antroposofia também, os 7 processos vitais. E o 7º processo, né, não final, porque é sempre um contínuo de recomeço, é a criação. A criação, quando a gente fala do fluxo vital dos organismos vivos, é a reprodução. Está aí a Carla vivenciando esse momento de coroamento de um processo vital. Mas esse coroamento, a nível anímico, a nível do sutil do ser humano, daquilo que a gente não vê, não enxerga, não toca, não cheira, é a atividade criativa, a atividade criadora. Então, esse corpo que se independiza por volta dos 7 anos de idade é o corpo responsável pelos fluxos vitais, não só no ser humano, mas nos animais e nas plantas também. E agora a criança tem esse corpo recém-nascido que vai precisar, entre aspas, também começar a levantar a cabeça, começar a agarrar as coisas, começar a rastejar, a engatinhar, se colocar de pé. Ela precisa conhecer pela experiência, pela vivência, esse corpo que ela agora tem disponível e que ela agora tem autonomia sobre ele, mas ela ainda não tem conhecimento dele suficiente para estar completamente independente. E, de novo, o adulto, o educador, ele precisa prover um ambiente onde essa criança possa se autoeducar. Esse ambiente tem a ver com o mundo é belo, no segundo setênio, certo? E ritmo continua sendo fundamental. Uma criança de 7, 8 anos, por exemplo, deveria continuar comendo comidas saudáveis, continuar dormindo cedo. Uma criança de 7, 8 anos deveria dormir às 7 horas da noite, 7h30. Ai, mas o pai chega tarde, como é que essa criança vai conviver com o pai, né? De fato, a gente tem que levar isso em consideração. É muito sério. Afinal, ela, inclusive, escolheu esse pai ou essa mãe que chega tarde do trabalho para conviver. Aí eu pergunto, esse pai ou essa mãe que chegam tarde, eles não podem fazer o sacrifício curto, de pouco tempo, de acordar cedo e conviver com essa criança às 6 horas da manhã? É um sacrifício. Mas todo sacrifício é um ofício sagrado. Então, em vez de sacrificar a criança na sua saúde, na sua construção da sua constituição, durante esse período curto de tempo que para ela é vital e vai ditar a condição de saúde que ela vai ter para o resto da vida, você que já é um adulto constituído, não seria a pessoa que deveria se sacrificar e acordar mais cedo e buscar tempos na sua vida, por menores que sejam, para poder conviver com essa criança? Então, sabe, é muita coisa de fato que o ser humano hoje, o adulto, precisa pensar, organizar e estruturar. É muita coisa. Mas escolhemos ser seres humanos dessa época, certo? Isso significa que a gente tem condição. E a gente precisa acreditar nessa condição, confiar nessa condição. Outra palavra bacana, hein? Confiar. Fiar junto.
Então, a gente precisa confiar nisso e, de fato, atuar dessa maneira. E como falou a Carla, não é nada fácil, mas é possível. E faz parte da condição humana se alegrar, se rejubilar com tudo aquilo que a gente conquista. Com tudo aquilo que a gente conquista a partir do esforço próprio. Sempre as maiores alegrias são fruto do esforço próprio que leva à conquista ao aprendizado de alguma coisa. Muito bom. Você trouxe já bastante uma base, né, do que a gente está falando desse segundo setênio, mas a gente queria entrar um pouco no o que deveria ser talvez a prioridade dessa criança nesse período, né? O que ela está pronta para fazer, para aprender, para expressar. No primeiro setênio a gente sabe que é isso, a criança precisa, o trabalho dela é o brincar, né? Ela precisa brincar, explorar, ela está desenvolvendo esse corpo físico, como você falou. Agora, no segundo setênio, o que é? Ela para de brincar, essa criança? O que surge para ela? O que o mundo apresenta e que ela está pronta para receber? Débora, eu adorei a sua pergunta. Eu adoro esse tema. Porque o segundo setênio, olha o nome que ele recebe na escola, ensino fundamental. Isso é muito interessante. O segundo setênio, ele é ele é um período de transição. Então, sim, a criança precisa continuar brincando. Aí eu queria falar sobre uma palavra e sobre duas palavras. A primeira palavra é educação e a segunda palavra é brincar. Educação vem do latim, educere. E educere é a junção de dois termos. Um é esse prefixo, que significa para fora, né? Quando a gente fala exterior ou ejetar, a gente usa esse e inicial, que significa para fora. E a outra é ducere, que é um verbo, e esse verbo significa guiar, conduzir. Então, a palavra educação significa conduzir para fora. E se é conduzir para fora, já está embutido nessa ideia que tem alguma coisa dentro, certo? Então, conduzir para fora algo que está dentro. Lembra daquela ideia da autoeducação? Né? Quem pode conduzir para fora é quem tem alguma coisa dentro. O que os educadores, e sempre que eu falar educadores agora, eu estou falando não só de professores, mas mães e pais e todo aquele universo de pessoas que eu falei anteriormente. O que nós podemos fazer é, o Steiner vai falar assim, tirar os obstáculos diante dessa criança para que ela possa fazer o caminho de autoeducação. Mas tirar obstáculos não é tirar os desafios, muito pelo contrário. Tirar os obstáculos é, por exemplo, cuidar de uma boa alimentação, porque uma alimentação descuidada é um obstáculo muito grave. Ela faz com que o corpo humano se desenvolva de uma maneira débil, de uma maneira não suficiente para fazer frente à vida. Desenvolve alergias, desenvolve características de subnutrição que muitas vezes não são nem percebidas. Desenvolve suscetibilidade a doenças, um monte de coisa. Desvitalização, né? Enfim, muita coisa que a gente vê nas crianças, né? Então, a educação, ela pressupõe alguém que conduz algo para fora e um ambiente onde esse conduzir algo para fora ajude, apoie, convide para que esse algo que está dentro possa sair. O currículo, Waldorf, ele é uma ferramenta muito preciosa, porque cada coisa, cada momento, cada aspecto metodológico, cada conteúdo tem o seu porquê por detrás para poder tornar esse ambiente acolhedor e, ao mesmo tempo, convidativo para esses passos que a criança precisa dar. Então, isso tudo para falar da palavra educação. O Daniel Munduruku, que é um doutor, né, ele é de uma etnia, agora eu não vou lembrar a etnia dele, mas ele é um doutor formado na USP, e ele fala que educação para a sua etnia é dar sentido. Tudo aquilo que traz sentido, que aporta sentido, é isso
que é educação, né? Dentro da visão. E eu achei algo de fato maravilhoso, essa maneira de olhar para o que é educação, né? O que é educar. E é interessante porque ele fala também que para o homem branco, educar, a palavra que eles têm para educação, da maneira da educação escolar, como comumente se coloca, é bem diferente do que é a palavra de educação nesse sentido de dar sentido, que é aprender as coisas que são as palavras preciosas, né? As coisas preciosas da vida. Então, olhar para a palavra educação. A outra palavra é brincar. E aí eu não vou falar do significado dela, né, etimológico, mas o que é brincar? Vamos pensar um pouco o que envolve essa ideia de brincar. Brincar é olhar para o mundo, apreender o que está no mundo, né? Olhando, escutando, cheirando, tateando, vendo se é áspero, se é macio, se é fofo, se é frio, se é quente, né? Então, o mundo nos invade através dos nossos órgãos dos sentidos e na criança, isso é bastante evidente, na criança tudo isso que veio de fora vem para dentro e é elaborado internamente, e a ferramenta que a criança tem para levar de volta o que ela elaborou internamente é a imitação. E pela imitação, ela brinca. Então, o brincar é trazer algo que está no mundo para dentro de si, elaborar internamente e levar de volta para o mundo, certo? Isso, gente, é um processo artístico. Todo processo artístico é trazer o mundo para dentro, e quem pinta, quem escreve, quem compõe músicas, quem esculpe, né? A gente olha e fala, isso é a gente reconhece ali uma atividade artística. Mas toda atividade artística pressupõe trazer o mundo para dentro, elaborar internamente e devolver para o mundo o fruto dessa elaboração interna, expressar no mundo o fruto dessa elaboração interna. Eu até brinco que falar educação artística é quase um pleonasmo, porque educação é levar para fora o que está dentro e artístico é esse processo mais completo, de uma maneira vista mais completa, que é trazer para dentro, elaborar e levar para fora, né? O brincar é isso, dentro de um patamar aonde essa criança ainda está conhecendo como o mundo é e como ela própria é. E o brincar, além disso, ele é a ferramenta mais potente, mais poderosa de organização da capacidade pensante e criativa do ser humano. Porque lembra quando vocês brincavam? Né? Um convite para todo mundo que está ouvindo. Lembra quando vocês brincavam? Como é que era? Para a gente brincar, a gente não precisa organizar a brincadeira. Então, a gente olha e fala assim, a Carla vai ser a mãe, a Débora vai ser a tia, e eu vou ser a babá, porque a mãe e a tia ficam mexendo no celular o dia inteiro e saem para trabalhar, e desaparecem da minha vida, mas a babá, ela está aqui, ela faz comida, ela organiza a casa, olha que coisas legais que a babá faz. E aí ela pega e vai, pela imitação, reproduzir aquilo, porque na criança pequena a imitação é a forma de recriar o mundo dentro de si, né? O mundo que está fora, ele precisa ser criado dentro de mim para que eu me relacione com ele. A brincadeira é isso. Então ela pressupõe um planejamento, ela tem começo, tem meio e tem fim, porque a gente definiu os papéis, mas agora o que a gente vai fazer? Aí a gente vai lá para o quintal, vai pegar umas folhas, vai pegar uma panela na cozinha e vai fazer o almoço e vai fazer não sei o quê. Então, tudo está planejado e combinado. E aí a gente vai para a atividade. E enquanto essa atividade está acontecendo, nós estamos também elaborando o que essa atividade nos traz de movimento, de sensações, de compreensão do mundo. Então, o brincar é uma atividade potente de desenvolvimento do pensar humano. Então, uma criança de segundo setênio também precisa desenvolver a sua capacidade de estar e de pensar no mundo. Se a criança tem um tempo curto de brincar, uma pausa escolar de 15 minutos, por exemplo, ela vai ter tempo de fazer todo esse processo de elaboração do pensamento? Não vai. Ele vai ser interrompido.
e a gente vê que toda pausa curta, as crianças saem meio histéricas correndo. Eu já vi isso em várias escolas. E ficam correndo no pátio, correndo umas atrás das outras, e aí toca o sinal, e elas voltam suadas e cansadas. Pelo menos elas conseguiram se movimentar. Uma pausa de 40 minutos permite um começo, meio e fim de uma brincadeira. E isso significa um processo de pensar feito na sua integralidade. Então, ele é fundamental também no segundo setênio e no começo do segundo setênio, mais ainda. O adulto brinca também. O adulto, ele brinca de uma forma que nós podemos chamar de impulso lúdico que vive em todos nós. O impulso lúdico é aquele que consegue fazer a ponte entre o impulso sensível e o impulso cognitivo, digamos assim, o impulso racional. Então, o impulso lúdico é o âmbito criativo que estabelece pontes e permite que nós sigamos, como seres humanos, seres que aprendem continuamente ao longo da vida toda. Então, nesse sentido, o segundo setênio, que é essa ponte entre a infância e a próxima etapa, que é já caminhando para a vida adulta, o segundo setênio, ele também vai fazer uma transformação desse puro brincar da criança pequena na direção da vida do trabalho. E aí outra palavra que a gente precisa falar sobre ela. O trabalho, a origem dessa palavra vem de um instrumento de tortura medieval, que se chamava tripólio. E imagina, né? Era uma coisa com 3 espetos, uma coisa horrível, né? Assim, aterrorizante. Mas outra palavra que a gente pode usar no lugar de trabalho é labor. Então, você colabora. E você elabora. Essa palavra existe em português, mas ela é pouco usada. E a origem da palavra labor e da palavra lazer é a mesma. E aí a gente pode pensar que o trabalho de verdade é aquele que nos preenche e nos traz satisfação interna, mas não é uma satisfação gananciosa, é uma satisfação de júbilo, porque a gente viu que o trabalho que a gente faz tem sentido. Vocês, quando te idealizaram fazer o podcast, certamente foi isso que movimentou vocês. Isso agora é algo que é o labor de vocês. E, ao mesmo tempo, é o lazer de vocês. E vocês convidam colaboradores para estarem presentes aqui, que vocês escolhem porque vocês reconhecem neles pessoas que se entusiasmam com o que elas fazem. Então, o segundo setênio ele é esse período de transformação desse brincar no labor. E o labor, ele tem relação também com o sabor. E lá em Portugal, a palavra sabor tem uma relação com a palavra saber. Então, você pode experimentar uma comida e falar assim, essa comida ela me sabe muito bem. Isso significa que ela é saborosa. Então, sabe, olhar para as palavras também, eu gosto muito de fazer isso. Dar dicas muito bacanas, né, para nós. O segundo setênio é, então, para poder fazer essa transição do brincar para o labor, digamos que ele põe como pauta principal a atividade artística. Eu já descrevi o brincar como uma atividade artística, mas ainda inconsciente. O labor, ele é a atividade artística que o adulto dominou, conquistou e agora ele pratica essa atividade. O segundo setênio, por meio da atividade artística, através da atividade artística, ele convida continuamente as crianças a desenvolverem uma forma artística de se relacionar com o mundo. E é claro que isso tem a ver com fazer uma pintura, fazer uma modelagem, que quando alguém pensa, então, as crianças do segundo setênio vão só ficar fazendo obras de arte ali, pintando, modelando. Gente, escrever, expressar aquilo que está no seu interior é uma atividade artística. Pegar um instrumento e com a sua corporalidade, manejando aquele instrumento, trazer algo que deleita os outros, é uma atividade artística. E eu preciso aprender a usar as ferramentas para que cada vez essa atividade artística seja mais bem elaborada, seja continuamente lapidada. Então, o fazer artístico é
a grande tarefa do segundo setênio, que vai fazer essa transição do brincar para chegar no labor do adulto. Eu sempre penso num momento bem importante do segundo setênio, que é muito falado na antroposofia, né? Que é o tal do Rubicão, que acontece ali por volta dos 9 anos. O que esse momento tem de tão importante para a criança? O que acontece? O Rubicão, ele é o nome de um rio, de um riachinho, que passa perto de Roma. E esse nome ele foi dado por causa desse riachinho. Não é pela água, não é pelas margens do riacho, mas é por um episódio que ocorreu há quase 2 milênios atrás, quando o magnífico Augusto César, imperador, não era imperador ainda, os imperadores romanos começam logo depois dele, inspirados na figura dele. Quando César, que era um fenômeno humano, um fenômeno militar da época, carismático, levava milhares de soldados atrás, que o seguiam, cativados pela maneira dessa pessoa ser, com o reconhecimento da população romana também. Ele volta de batalhas que ele tinha vencido. E o Senado romano se sente ameaçado com tamanho sucesso que César faz. E o Senado romano tem medo que César se torne um ditador. E eles mandam uma ordem para César e falam: César, você não pode entrar em Vitória, na cidade de Roma. Você não pode atravessar os portões de Roma. Aguarde antes do Rubicão, para que a ordem da sua entrada seja levada até você. Então, César senta numa pedra, assim conta a história, na beira do Rubicão, e ele pensa de manhã cedo. Nessa noite, ele sonhou com a mãe dele. E ele sonha com o ato dele de traição para com a sua mãe. E no dia seguinte, quando ele acorda perturbado com esse sonho, ele olha para aquela decisão, para aquela ordem que ele recebeu dos senadores, e ele toma uma decisão. E ele fala: eu vou desobedecer essa regra, eu vou fazer aquilo que eu julgo que é melhor. E ele, então, atravessa o Rubicão, com toda a sua 10ª legião atrás, e entra triunfante pelos portões de Roma, e é aclamado por toda a população. E os senadores tremem. Daí vem essa ideia do Rubicão. É um fio vital, né? Água portadora da vida, é um fio vital que separa um momento da vida do outro. Muito emblemático, porque a separação é começar a tomar a vida agora nas próprias mãos. Isso é o Rubicão. Antes do Rubicão, a criança está inserida de uma maneira natural no correr da vida ao redor dela. Então, ela toma por natural tudo que acontece ao seu redor, como se ela tivesse dentro dela a certeza de que o mundo é assim e é assim que eu vivo com o mundo. A partir do Rubicão, depois que esse período, que na biografia de uma pessoa dura algo em torno de 3, 4 meses, eu vou falar disso mais especificamente já, depois que esse período passa, essa criança ela se sente agora à parte do mundo, apartada do mundo. De que maneira? Não é uma coisa triste isso, muito pelo contrário, é uma conquista. Ela agora consegue olhar para o mundo como algo que se coloca fora dela. Então, ela passa a ter essa sensação de que aqui estou eu e lá está o mundo. E a partir dessa percepção da própria individualidade, que é a primeira percepção consciente de fato que ela tem, dessa situação de individualidade, ela começa a agir no mundo de uma maneira diferente. Ela agora quer olhar para o mundo, analisando o mundo e tudo mais. Mas isso já vai lá nos 10 anos de idade, mais ou menos. O Rubicão, ele surge, né, ele acontece por volta dos 9 anos de idade, um pouquinho antes, um pouquinho depois. E ele marca esse momento em que antes o mundo era assim, e a partir de agora eu olho para o mundo e eu começo a ponderar sobre a minha atuação no mundo. Como que a pedagogia Waldorf vai lidar com isso? Primeiro, ela acolhe esse momento. O que é acolher? Imagina, gente,
você vive no mundo confiando que o mundo é daquele jeito. E de um dia para o outro, porque é de um dia para o outro, você olha para o mundo e fala: meu Deus, o mundo não é perfeito. O mundo não, ele pode ser diferente, mas o que eu olho para o mundo e vejo são seres humanos imperfeitos, são coisas questionáveis. Uma vez eu vi um livro chamado A Síndrome de Peter Pan, que fala justamente de uma possível decorrência desse momento, que é: eu não quero crescer, eu não quero agir como esses adultos enlouquecidos que ficam se socando pela rua agem. Eu não quero, né? Eu quero continuar criança para sempre. É a tal da síndrome de Peter Pan. Mas acontece que o saudável no humano é seguir adiante. Então você precisa acolher esse momento, porque é um momento de muita dor. É um momento de se sentir sem chão. É um momento que muitas crianças voltam a ter medo de escuro, por exemplo. Elas começam a ter medos que já tinham desaparecido há muito tempo. Tem algumas crianças que falam assim: eu não sou filho do meu pai, da minha mãe, eu fui achado na lata do lixo, eu sou adotado. São mostras, são pistas desse momento de insegurança, onde uma certeza deixou de existir e agora ela vai precisar construir um caminho novo. E esse caminho novo ninguém vai construir para ela. E ela percebe isso, que quem vai ter que construir é ela. Mas ela está meio perdida nesse momento. O que a gente pode fazer para apoiar? Na escola Waldorf, no terceiro ano escolar, que é o ano onde as crianças estão completando 9 anos, a primeira coisa que o professor vai garantir é que essa criança se sinta acolhida. E para isso ela vai narrar uma história que vem das histórias da humanidade, onde essa história conta de um lugar maravilhoso, perfeito, onde tudo estava dado e, de repente, num belo dia, essa pessoa que estava nesse lugar maravilhoso, paradisíaco, ela é expulsa desse lugar. E ela vai para um lugar onde agora existe morte, existe dor, existe doença. E a história que narra esse episódio, que a criança escuta... Gente, eu nunca vi uma classe mais atenta ao ouvir histórias, que é uma prática no ensino fundamental, desde o primeiro até o 8º ano, né? No final de uma aula a gente conta uma história e as crianças escutam e elas amam ouvir histórias sempre no final da aula, reclamam quando não tem história no final da aula, se ressentem que não tem a história. Eu nunca vi tanta atenção quanto crianças de terceiro ano, em torno de 9 anos de idade, escutando essas narrativas. E essas narrativas, elas estão colocadas dessa maneira em uma narrativa que foi descrita e escrita, que se chama Antigo Testamento. Então, quando a gente traz essas narrativas para as crianças, a gente não está fazendo uma doutrinação religiosa. A gente está trazendo para ela um episódio que num determinado momento da humanidade o ser humano elaborou e ela fala: nossa, essa é a minha história, não sou só eu que me sinto assim. E elas ficam embevecidas por essas narrativas. Então, esse primeiro momento de acolhimento, dela escutar algo que ela fala: não estou sozinha, não sou só eu que estou passando por isso. A professora está contando essa história só para mim. E aí vem trazendo outros elementos. E esses outros elementos, que também estão contidos no currículo, são, por exemplo, o estudo das profissões primordiais. Ela olha para a mãe, ela olha para o pai, ela olha para as pessoas. Para a professora, ainda não. A professora, o momento de cair do pedestal da professora se aproxima, mas ainda não chegou, né, no terceiro ano. Ela olha e fala assim: puxa vida, mãe, você não penteou seu cabelo hoje? Que roupa horrorosa que você está colocando. E os pais que não sabem disso ficam assim: meu Deus, meu filho não me ama mais, né? E tudo mais. Não é isso. O que se inaugurou ali é uma forma de olhar analítica para o mundo. Ela agora repara nos detalhes que ela antes não reparava, dessa forma crítica, sabe? E a crítica, ela pressupõe uma autonomia de olhar para o mundo, percebe? Que nasce nesse momento. Então, estudar as profissões primordiais, e não é só estudar, praticar o que elas praticavam, né? Fazer o plantio, por exemplo, colher o trigo ou o milho que você próprio arou a terra com dificuldade, semeou, cuidou durante vários meses, tirou mato, regou,
ficou olhando, se entusiasmou quando a primeira sementinha começou a aparecer. E aí você colhe aquela semente, você faz uma farinha e depois faz o pão. E você come aquele pão e o seu pai, a sua mãe, seus... Gente, aquilo é maravilhoso. Tudo bem, o ser humano não é perfeito, mas quanta coisa maravilhosa, a partir da sua atividade no mundo, o ser humano é capaz de fazer. Isso vai resgatando esse desapontamento que aparece nesse momento da vida, sabe? Construir a casa é outra atividade do currículo do terceiro ano. O que é construir a casa? Até o Jung fez isso, já depois de velho. Construir a casa é aquilo que a gente constrói fora, tudo que a gente faz fora se reproduz no nosso mundo interior. Então, o que eu construo fora, eu estou construindo dentro também. O que eu organizo fora, dentro de mim tem um efeito organizador. Na própria matemática, que eles aprendem no terceiro ano, unidade, dezena, centena, vão aprender a organizar os números grandes de uma maneira que seja mais prático a resolução daquela operação matemática. A gente organiza. Então, o terceiro ano é um ano que precisa acolher e precisa trazer ferramentas para que essa criança possa, a partir das próprias forças, se organizar internamente. Porque agora ela vai cada vez mais atuar sozinha no mundo. Isso é esse momento maravilhoso do Rubicão e que põe muitas mães e pais de cabelo em pé, porque as crianças reclamam, as crianças contestam, questionam, criticam, e se o adulto não sabe que é esse momento, ele vai se nivelar naquela história da simetria que a gente estava falando e vai quase que atuar num bate-boca ali, no mesmo patamar. Se ele conhece o que está se passando, ele tem condições de ser aquele ajudante que tira os obstáculos para que essa criança siga no seu processo de autoeducação. Carla, e eu trouxe, em linhas gerais, essa provocação do que é ser um adulto do século XXI. Qual a expectativa que as crianças têm desse ser que está diante delas, que elas escolheram, que tem a responsabilidade, né, que tem a habilidade de responder às perguntas que elas trazem nesse caminho que é novo para elas, né? Mas a gente falou muito pouco do que o adulto pode fazer, da ferramenta, né? Que ferramentas que o adulto tem para lidar com isso. Pode ser, de fato, tema para uma próxima conversa, mas talvez valha a pena, para não ficar um vazio completo nesse episódio, trazer uma pista. A pista é buscar, através de imagens, que é a forma que a gente deve apresentar o mundo para as crianças no segundo setênio, né? Por meio de imagens que vão vão ajudar essa criança a desvelar o mundo, a desvendar o mundo, né? A tirar o véu que se coloca nessa etapa da vida ainda entre ela e o mundo. Então, se você trabalha a partir de uma imagem e depois a criança volta para o mundo para entrar em contato com o mundo, por causa dessa imagem, que tem um efeito sensibilizador de abrir véus para a criança, ela vai olhar para o mundo de uma maneira muito mais abrangente, muito mais rica e muito mais profunda. Eu queria ler para vocês aqui um poema que eu fiz quando eu era professora de segundo ano, né, de um dos segundos anos, e a gente estava trabalhando as árvores, e na porta da sala de aula tinha um resedá em fevereiro, completamente coberto de flores cor-de-rosa. Então, antes de olhar para o resedá, eu trouxe esse poeminha para elas. Pequeninas bailarinas, balançando pelo ar, com as saias bem rodadas, dão-se a mão e todas juntas, com suas vestes rosadas, dançam, dançam, rodopiam, pelo vento embaladas. A seu lado, folhazinhas de um verde delicado complementam o conjunto, que parece lindo bordado. Tão faceira no jardim, outra árvore não há, alegrando a criançada que corre para lá, brinca para cá, alegrando, por sua vez, o tão lindo resedá. Então, por meio de uma atividade interior artística, nós criamos imagens a partir da realidade que está no mundo. E é essa imagem que vai nutrir as crianças do segundo setênio, para que elas, no futuro, não se transformem em adultos céticos e que seguem
o andar da carruagem que vem de fora, para que elas no futuro sejam pessoas criativas, autoconfiantes e batalhadoras por aquilo que elas acreditam que o mundo deve ser. Elas têm que se tornar guerreiras que entram na luta para colocar à vista de todos de que sim, o mundo é belo. Muito bom. Então, com esse poema e com essa super reflexão, a gente deixa nossos ouvintes aí para elaborarem internamente tudo isso que a gente falou. A gente agradece muito, Carla, a sua presença aqui no Mercúrio, e em breve a gente com certeza vai fazer novas conversas, mas foi bem bonito a gente falar sobre esse setênio tão especial. Então, obrigada pela sua presença no Mercúrio, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Obrigada, Débora, obrigada, Carla, e um tchau especial para todo mundo que teve a paciência de nos escutar até aqui. Tchau, obrigada, gente. Obrigada.